Boa noite a todos. Maravilha. Vamos lá, gente. Vocês já estão aí? Mais ou menos, né? Muito bom. Queria agradecer já a todos. Essa é a minha última fala, então vocês vão se livrar da minha pessoa. Agradeço já, desde já. Vocês vieram porque quiseram, né? Se lascaram, né? Glória ao Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 4, versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 5. Nós vamos ler até o versículo 8. Vamos ler o 5 até o 8. Lucas 4, 5 diz assim, a palavra de Deus: E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Pai, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor fale conosco de maneira a revolucionar o nosso coração naquilo que precisa ser revolucionado para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, eu queria falar hoje sobre um aspecto específico da sexualidade que nos toca a todos, que são as nossas tentações. Eu queria falar sobre as nossas tentações. Todos nós somos tentados. Não há ninguém que não seja sexualmente tentado. Não existe nenhuma espiritualidade cristã que inclua a ausência de tentação. A libertação que o Evangelho nos propõe não é a ausência de tentação. A maturidade que o Evangelho nos oferece não é a ausência de tentação. A velhice etária, você ficar velho de anos, não lhe garante o fim das suas tentações. Tentação não é um assunto para adolescente, embora os adolescentes sejam loucamente tentados. Não é um assunto para jovens apenas, não é apenas um assunto para velhos. Tentação é uma realidade humana e ela nos humilha. Ela nos lembra o quão vulneráveis nós somos. Ela nos lembra da nossa humanidade. Eu queria, antes de falar do texto, dizer que a melhor maneira de você e eu não cairmos em tentação é reconhecê-la. A melhor maneira da gente se fortalecer para as tentações e não pecar é reconhecer a nossa vulnerabilidade, humanizar a nossa vida. A qualquer momento nós podemos cair. Esse é um fato. Isso não precisa gerar medo, isso não precisa gerar ansiedade, algumas vezes gera. Mas isto também nos lembra da nossa profunda dependência do Evangelho. Quer você tenha atração A ou atração B,
nós sempre vamos ter de ser dependentes, porque nós não precisamos de nenhuma outra atração, a não ser as atrações do nosso próprio coração, para viver uma vida de promiscuidade. Você não precisa de atrações homossexuais para acabar com a sua vida. Bastam as atrações do seu coração, a cobiça inerente ao seu coração. E assim, também se você mudar de atração, e se você tem atração homossexual, e passar a ter atração heterossexual, as suas tentações não serão mais fáceis. Você talvez não acredite nisso, porque você fala, não, mas aí é mais fácil. Pois é, deixa eu lhe explicar uma coisa. A sexualidade fácil é sempre a sexualidade do outro. Nunca é a sua. A do outro é sempre fácil. Tiago 3 nos conta que a tentação é uma espécie de gestação do pecado e que cada um é tentado de acordo, segundo a cobiça do seu próprio coração. Que a cobiça que é algo que nos seduz e nos arrasta, usando a linguagem de Tiago. Então, a minha tentação é de acordo com as minhas características, ela é capaz de me seduzir e de me arrastar. Eu não preciso da sua. Você não precisa da minha. O que me tenta para você não faz nem cócega. Porque nós somos muito subjetivos. Nós somos muito inéditos. Nós não nos repetimos. Nós somos irrepetíveis. Não tem ninguém igual a ninguém. A nossa sexualidade é muito inédita também. Nós reagimos às coisas de maneira muito específica. Algumas coisas nos atraem de maneira muito específica. Então, sempre será a sua sexualidade o seu desafio, nunca do outro. E essa realidade a gente acabou de ler aqui na vida de Jesus. Então, nós lemos aí a segunda tentação, é as 3 famosas tentações no deserto. A primeira é aquela que ele fala dos pães e das pedras, vocês devem lembrar, não é isso? Nem só de pão viverá o homem. Vem a tentação que nós lemos sobre os reinos do mundo, e a última que nós não lemos fala sobre ele sobe no pináculo e o diabo pede para ele se lançar, e ele diz que não tentaria o Senhor seu Deus. Então vamos concentrar no versículo 5, por favor, olhe para o versículo 5. Porque aqui aparece a figura do diabo, e ele vai fazer uma proposta de uma determinada forma. Eu queria que a gente analisasse detidamente, um pouco mais com detalhes, qual é o método que o diabo se utiliza para tentar fazer Jesus sair do lugar onde ele se encontra. Porque aqui tem um método. Eu não sei se você consegue perceber o método só passando os olhos, assim, na leitura rápida, mas aqui tem um método. E esse método revela muito das nossas questões. Eu queria falar sobre este método. Então aqui o diabo é como um vendedor, é como um grande vendedor. Ele está oferecendo algo de uma determinada forma. E ele tenta ser bastante sedutor. Ele tenta ser bastante persuasivo para que Jesus compre essa proposta. Antes da gente continuar, mais uma vez, fazer mais um disclaimer. Jesus não está em crise. E talvez você leia isso e fala, poxa, Jesus estava lá no deserto, 40 dias sem comer, sem malhar. Então ele estava já mal, ele estava, meu Deus, quem sou eu? Aí o diabo chegou e falou, se tu és filho de Deus. A gente tende a colocar isso em Jesus, né? Como se ele estivesse numa crise muito lascada e ele estava prestes a abandonar tudo e duvidando, será que eu sou Jesus? Será que eu sou Judas? Será que eu estou na Record? Jesus não está em crise. Jesus não está sendo tentado porque ele estava fraco. Então Jesus estava em um momento forte, aí aquilo enfraqueceu. Aí o diabo aproveitou e Não, Jesus não está fraco, ele não está em crise,
ele não está duvidando se ele é filho de Deus. O que precede o capítulo 4 é o capítulo 3. O que acontece no capítulo 3? Alguém sabe? Ninguém sabe. Vocês só veem a Globo, vocês não veem a Record. No capítulo 3 é o batismo. Então Jesus ele é batizado e o texto diz que logo que ele sai do Jordão, ele já vai para o deserto. O batismo é onde acontece uma grande demonstração, onde Deus fala e a pomba desce sobre ele, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Jesus não está em crise, ele não está fraco, ele não está duvidando, ele está no deserto sendo tentado, porque isso faz parte da vida e nós vamos ter de aceitar. Você já aceitou as suas tentações? Ou você fica ressentido porque elas existem? Você já aceitou as suas tentações ou você quer a tentação do outro? Vai ter que aceitar as suas. Eu conversava com uma pessoa hoje, online, e ela me dizia que quando ela tinha atrações homossexuais, é um cristão, e quando passava um homem atraente, e aquilo o tentava, mesmo que essa pessoa nunca havia se relacionado com ninguém. Ela é uma pessoa completamente sem nenhum tipo de relação, tem quase 30 anos, mas tem atrações. E eu perguntei, o que você sente quando você é tentado? Ele falou, eu fico triste. Nós ficamos tristes quando somos tentados porque nós não aceitamos o fato, a gente é orgulhoso demais. Eu também ficava triste quando eu era moleque, era adolescente, e eu queria parar de ver pornografia, eu falei isso ontem. E quando a pornografia me tentava de novo, eu me sentia muito derrotado. E aí você vai para uma batalha já triste, já se sentindo derrotado, porque você fica assim, por que eu não presto? Por que isso me tenta? Por que isso me pega? Eu não aceito isso na minha vida. Tem de aceitar isso na sua vida. Você vai ter de ser tentado. Não tem outro jeito. Jesus foi tentado. Não tem outro caminho. Mas, pastor, as tentações não mudam? Mudam. Fique tranquilo, elas vão piorar. Eu não estou brincando. Elas vão piorar. Você vai se tornar mais maduro. Você vai ficar muito bem, sexualmente sóbrio, sexualmente satisfeito, e aí vão vir as tentações relativas a quando você tem as coisas. Tem as tentações quando você não tem, e tem as tentações quando você tem. Tem a tentação quando você acha que você é uma porcaria, e tem as tentações quando você acha que você é muita coisa. Tem as tentações que tem a ver com a falta e com o excesso, tem tentação toda hora, de todo tipo. Você vai casar e as tentações vão continuar, ao mesmo tempo que elas vão descontinuar, porque elas vão mudar. Davi foi tentado a cobiçar a mulher do amigo dele, que chamava Urias. Como é o nome da mulher dele? Bate, a pequena Bate. Davi não era casado, irmãos. Davi era casado com um harém de mulheres. Ele era casado com muitas mulheres. Por isso que os solteiros odeiam Davi. Porque Davi é uma pessoa espiritual, mas você não apresenta a sua mulher para ele. Porque Davi é perigoso. Você não faz uma piscina na casa ao lado da dele. Ele tem uma sacada, né? Davi herdou as esposas de Saul. Você já herdou uma esposa? Eu estou falando sério. Em 2 Samuel capítulo 12, o texto diz que ele herdou as esposas do rei anterior. Estava lá na casa dele, bateram a campainha, tudo bem? Fulano morreu, agora você tem 10 mulheres. É da Amazon. Coloca o RG. Então me explique por que raios que Davi adultera se ele tem um harém. Por que raio? Porque as tentações não têm a ver com o que você tem.
As tentações têm a ver com o fato de que Jesus não voltou ainda. Tem a ver com o fato que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não fomos restaurados completamente. Tem a ver com o fato que ainda somos peregrinos. Tem a ver com o fato de que a nossa pátria ainda não chegou. Tem a ver com o fato que ainda estamos no caos do mundo caído, hostil às nossas decisões de fé. Nós somos estrangeiros. É assim que o Novo Testamento nos classifica. Enquanto estrangeiros, vamos ser tentados. Sendo solteiro, casado ou muito casado, haverá sempre a possibilidade da cobiça. E daqui a pouco eu vou explicar o que eu estou chamando de cobiça, tá bom? Mas deixa eu começar a falar do texto. Vamos lá, o versículo 5 diz qual é o método do diabo, né? Ele fala o seguinte: e o diabo levando-o a um alto monte. Esse é o número 1. Então, se você estiver anotando, este é o número 1. Eu já falei, né? Ele levou Jesus a um alto monte. Satanás, ele não vai tentar derrubar Jesus maltratando Jesus. Ele não amarrou Jesus numa caverna. Ele não sufocou Jesus e o acorrentou e começou a chicoteá-lo, a xingá-lo e bater nele. Pá, negue a Deus. O diabo não xingou, o diabo não bateu, não falou mal, não criticou Jesus. O diabo não disse: o seu cabelo está muito oleoso. O diabo não disse: eu acho que você não é filho de Deus. O diabo não disse: eu sou o seu inimigo. O diabo não disse: nossa, como você é ruim, você não vai conseguir. Não. O diabo não foi lá e disse: você jamais será capaz. Não, ele fez o contrário. Ele fez um curso e vendeu no Instagram. O curso se chamava Como Ir para um Alto Lugar e Desenvolver o Seu Maior Potencial. Eu não estou brincando. Ele pegou Jesus e colocou num alto monte. Do ponto de vista físico e do ponto de vista, eu diria, me permitam a digressão, mas até do ponto de vista espiritual, é uma espécie artificial de exaltação a Jesus. Eu chamei de artificial. Uma espécie de exaltação. Então ele deve ter ido cantando com um coral de demônios, né? E levou Jesus até o monte. Ele tratou Jesus muito bem. E ele colocou Jesus em um lugar onde ele consiga olhar para o mundo de cima para baixo. Satanás, ele está massageando o ego de Jesus. Ele está, teoricamente, dando a Jesus um reconhecimento, um bom tratamento. E isto tem a ver com a sedução dos nossos pecados. E eu vou repetir o que eu falei: Jesus não está em crise. Porque Jesus, diferente de nós, percebe o que está ocorrendo. É que às vezes, quando nós estamos neste lugar em que Jesus se encontra, nós não percebemos. Porque não é óbvio. Não é óbvio. Irmão, o que pode nos derrubar não é óbvio. Não é obviamente falso. Não é obviamente errado. Não é logicamente, lógica, é um Satanás. Não. É apenas um amigo que está te ajudando no momento difícil. Ele levou Jesus a um alto monte e mostrou uma bela de uma visão. Eu vou dar a você o que você quer.
o que pode nos derrubar é uma armadilha. A armadilha só é armadilha se você não a percebe. Ora, se você sabe que é uma armadilha, ela deixou de ser. Significa que o que vai se apresentar como realmente poderoso para acabar com um casamento não é uma coisa cheirando a enxofre. Cheira aos Alpes da colina, do alto monte do nosso ego. É algo muito legal, muito bacana, que sempre eu quis, até que enfim alguém está me dando o que eu quero. Veja como isso aqui me faz feliz. Veja como isso me realiza. Veja com onde eu estou. Não é óbvio. Porque vai apertar os botões do seu coração, do nosso coração orgulhoso, do nosso coração autocentrado, que sempre quis algumas coisas. Vai parecer melhor que a solteirice, vai parecer melhor que o casamento, vai parecer melhor do que seja. Para Davi, Batseba pareceu melhor que todas as suas esposas. Mas é claro que aquilo ia dar problema. Não, não é claro. Não é claro. Não é agressivo, é sutil e vai primeiro tentar conquistar o seu coração. Eu até queria falar sobre adultério, porque eu tenho ouvido muita gente adulterando. Sejam casais com atração heterossexuais exclusivas, sejam casais com casais que têm atração um pelo outro, mas também convivem com atrações homossexuais. Eu tenho visto muita gente adulterando no gabinete, né? Atendido muita gente. Esses dias eu conversei com uma pessoa e acho que tem muito a ver com isso. Porque ele falou para mim assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu nunca imaginei que eu ia trair a minha esposa. Eu tinha uma colega de trabalho e nós nos aproximamos, e ela era casada também, e nós nos aproximamos dele para ajudar no casamento deles. É um clássico, né? Ela estava mal com o marido. E nesse momento eu não fui lá porque eu era um predador. Não. Eu realmente só queria ajudá-la. Eu sou crente há muito tempo. Eu toco lá no louvor, e pior que ele tocava mesmo. Isso é verdade. E eu não queria dizer, mas ele é baterista, de fato. Não, e pior que é verdade mesmo, não estou brincando. Neste caso, ele é baterista mesmo. Veja como sempre, de onde a gente menos espera, não vem nada. Né? E ele falou, cara, eu não me aproximei porque eu queria fazer coisa errada. Eu me aproximei para cuidar do casal, chamei para a nossa igreja. E a gente está aqui tentando escutar as demandas, tentando ajudar. E ela olhou para mim um dia e falou, essa mulher falou para a mulher dele, né? Queria tanto um marido como o seu. E ele falou, cara, ela falou isso e para mim não significou nada. Porque, de novo, eu não estava interessado em nada. Eu estou falando a verdade, eu não fui lá para fazer nada de errado. Queria tanto um marido como o seu. A mulher dele achou estranho, mas não, vamos ajudar os irmãos. E aí um dia, e ela sempre me elogiava, e era um elogio para cá, e um elogio para lá. Não tinha sexo. Era um monte de elogio. Como é que a tragédia vai ocorrendo? Ela não vai ocorrendo assim, o diabo aparece com um chifre e um rabo. E aí vem uma pombagira girando. Não, é só elogio, você é um homem de Deus. Você não é calvo. Meu marido é calvo. Você é magro.
Você é gordo, eu gosto de gordo. Você é tão trabalhador, meu marido, meu amigo, não sai do sofá. Aí ele me disse, um dia a gente trabalhava junto, foi para uma outra cidade atender um cliente. Aí ela me deu um beijo. Mas eu tirei na hora, eu falei, o que está acontecendo? Porque, cara, eu não fui para lá para fazer nada de errado. Aí ela ficou constrangida e foi embora. Mas aí já era. Porque aquilo ficou na minha cabeça. Não é óbvio, irmão. Se fosse óbvio, estava todo mundo em pé. O negócio é lento, é gostoso, é bacana. Não vai começar com uma proposta super radical. Vai ser um negócio bem... Vamos olhar uma imagem ali. Satanás colocou Jesus no alto monte. Aí a segunda parte, ele diz assim, disse-lhe o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe. Eu queria que você colocasse o 2 no mostrou-lhe. Porque o diabo ele não fala sobre os reinos do mundo, ele faz Jesus ver. Então ele tem uma estratégia. A estratégia não é, deixa eu te contar uma história. É interessante como ele faz Jesus ver. Se você ler o versículo depois, o texto diz, ele usa a seguinte expressão: dar-te-ei o poder e a sua glória. Então, vamos tentar imaginar, como você quiser aí, ele está vendo alguma coisa que ele chama de reinos do mundo, e ele diz que há um poder e há uma glória no que ele está vendo. Glória nos remete a resplendor. Glória geralmente na Bíblia está associada a brilho. Glória não é brilho, mas ela está associada a essa ideia de algo que resplandece. Assim como a glória está na face de Cristo, ela brilha. É como se ele estivesse vendo uma imagem extremamente convidativa e brilhosa. A estratégia é fazer Jesus enxergar, é tentar encher os olhos de Jesus. Existe uma palavra para isso. Eu queria que você anotasse. A palavra é fascinação. É uma tentativa de fascinação. A fascinação é uma espécie de cegueira, que é quando algo é tão intenso, promete tanta realização, é tão sedutor, que nós simplesmente não conseguimos parar de olhar. Tem uma música da Ivete Sangalo. Mas vocês não sabem, porque vocês só ouvem Cassiane. A gente não consegue parar de olhar, né? Jesus não está sendo fascinado. Porque Jesus ele tem discernimento. É que a gente às vezes não tem. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vou te contar uma história, mais uma. Eu nasci em Belém do Pará. Já falei isso, né? Tem paraense aí, não tem? Olha, tem uma paraense ali. Ó, tem uma tribo toda ali. Eu nasci em Belém do Pará. Meu pai tinha uma fazenda no interior do Pará. E eu, como um bom menino gordo da cidade, odiava a fazenda, evidentemente. Eu era adolescente. Adolescente fede, irmão. São odores, né? Odores na axila. Estou brincando, os adolescentes, vocês são maravilhosos aos olhos do Pai.
E eu não gostava da fazenda porque tinha duas coisas para fazer na fazenda. O que faz para se divertir na fazenda? Alguém sabe? Na década de 90. Não tinha nem luz elétrica. Primeira coisa era pescar. Eu odeio pescar. Eu nunca entendi. Eu sei que você gosta. Eu respeito. Mas eu não entendo. Tem peixe no supermercado. Aí eu fui pescar uma vez. Sabe aquelas estradas de chão que tem umas pontezinhas de madeira e um riacho embaixo, assim? Era de noite, eu fui jogar um anzol, eu peguei um morcego. Que o morcego fica passando embaixo da ponte, né? Escuro, né? Eu peguei um morcego. É o Robin. E uma vez eu fui pescar e também era um negócio de você passar 3 horas calado, matando mosquito, né? E se você fala uma coisa, vai atrapalhar o peixe. A lua sai e o peixe, não vou mais cair neste anzol. Vocês dão muito valor para os peixes. E a segunda coisa para fazer era caçar. Eu estou falando do Velho Testamento, da década de 90. Amém, irmãos? Velho Testamento. Antes do Estatuto do Desarmamento, Velho Testamento. Lá no Egito, da Amazônia da década de 90. Todo mundo tinha arma, né? Como diz a Bíblia, né? E a gente estava tudo matando uns aos outros, evidentemente. Estou brincando. E aí, eles iam caçar, que era basicamente correr atrás de um cachorro o dia inteiro. Eu não confio em cachorro. Eu falei, cara, eu não vou correr tudo isso. Aí um dia me apresentaram um novo método de caça que se chama esperar. Você sabe o que é esperar? Eu vou explicar. Veja como é maravilhoso. Vocês que são adolescentes. Veja a maravilha. Anoitece na Amazônia. Tudo escuro, não tem energia elétrica. Você vai para floresta, não estou falando de não é um matozinho, é floresta. Aí você entra na floresta, você leva uma arma e leva uma lanterna. E aí o que você faz? Você fica parado esperando, você não faz nada. E por isso que chama esperar. E você fica aqui, ó. Passa uns 50 minutos, quando você está prestes a atirar na pessoa que te convidou, que é o normal. De repente você não vê o bicho se aproximar, você ouve ele andar nas folhas. Você está aqui, ó, você não faz nada, você não está vendo nada, é tudo breu, escuro. Aí o bicho faz aí você fica, eu vou matar. Porque você é mau. Pode ser um tatu, uma cutia, imaginemos uma capivara, é um animal mais de cascavel. Né? Uma capivara meio obesa, igual a que vocês têm ali, né? Mas por que fizeram tão grande a capivara? Uma circunferência abdominal. E a capivara vem. O que o caçador faz, queridos adolescentes sem bigode? O que o caçador faz? Ele não atira, você sabe o que ele faz? Ele liga a lanterna. E quando você liga a lanterna no meio do breu, aquela luz vai. A capivara, que é um bicho animal, arisco, é um hino presbiteriano. A capivara, ela para, olha para a luz.
Agora imagina que você é a capivara. Você é uma capivara casada, com 3 capivaras recém-nascidas, mamando. Tem que comprar leite NAN. Irmão, leite NAN. Você sabe o que é leite NAN? Leite NAN é como droga. Você só prospera quando para de usar. É como crack. E aí você está estressada, você é uma capivara com boletos. Você é uma capivara triste, você sai, brigou com a capivara fêmea e vai passear na Amazônia. Você está estressada, até que você vê uma luz. Diga para a pessoa do seu lado, a capivara é você. Você sabe que na presbiteriana é proibido mandar dizer para a pessoa do lado. Eu só faço isso aqui. Irmãos, enquanto a capivara está olhando para a luz, o caçador sem coração, de direita, provavelmente, ele puxa a arma. A pobre da capivara ali, ó. E ele impiedosamente, irmão, atira. E aquela bala vai lentamente rompendo a primavera amazônica, desviando de uma girafa e outra, até chegar no peito juvenil da capivara evangélica. E ela toma. Irmãos, enquanto nós estamos falando agora, existem coisas no seu celular que já te fascinaram. Eu estou falando sério. Você já baixou a guarda. Você já está conversando. Você já está cogitando. Você já está engravidado. Existem coisas agora, neste exato momento, que encheram os seus olhos. Se você não for alvo da graça de Deus, Ele não te der discernimento hoje, o único resultado será um novo escândalo. Porque, diferente de Jesus, muitas vezes nós estamos olhando e há coisas no mundo que estão nos fascinando profundamente. Eu estou falando com os casados, eu estou falando com os solteiros, eu estou falando com qualquer tipo de atração. Estou falando comigo mesmo. Vocês sabem dos escândalos de pastores, de líderes internacionais. Um dia, baixou a guarda, começou a flertar. O diabo levou Jesus para um alto monte e mostrou. É uma imagem. É a fascinação do nosso olhar. Deus vai nos dar a oportunidade hoje de abortar esta gravidez, para que não haja o adultério amanhã, para que não haja a tragédia, você que está enganando o seu pai, sua mãe, você que é novo, está mentindo, está ocultando. Porque a cobiça já está rolando. Irmão, cobiça não é atração sexual. Todo mundo tem atração sexual, ela é involuntária. Cobiça é o ato voluntário de pôr a atenção
atenção naquilo que Deus não me deu. Cobiça é pôr a atenção. Os 10 mandamentos, o último diz, não cobiçarás a mulher do... Não é a minha, então é isso que é cobiça. Adão e Eva estavam no jardim, todas as árvores estavam liberadas, tinha uma proibida. A serpente fez Eva tirar os olhos de tudo que Deus havia dado e colocar onde Deus não havia dado. Cobiça é a administração da sua atenção, da sua imaginação, da sua mente. O contrário de cobiça não é a ausência de atração. Se a cobiça é o foco e o desfrutar do que Deus não me deu, o contrário de cobiça é gratidão. Porque gratidão é o foco e o desfrutar contente do que Deus me deu. Só tem um jeito de eu vencer a cobiça, aprendendo a desfrutar de Deus e do que Ele me deu. Aprendendo a ter prazer em Deus. Não se vence prazer do pecado com não prazer, se vence com prazer maior, que é o prazer em Deus. Mas vamos terminar. O diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe. E aí eu quero terminar com o número 3 da estratégia, que é num momento. Está escrito aí na sua Bíblia isso? Tá ou não está? Ou em um instante. Num relance. Isso está falando do tempo. No momento, num instante, num relance. Qual é o poder de um instante? A tentação é um instante, ela vai passar. Quando ela está acontecendo, ela parece eterna. Ela parece que nunca vai parar. Porque é muito intenso, mas é um instante. O problema é o que a gente vai fazer nesse instante. O que você está disposto a fazer para ter 2 segundos de prazer? O que você está disposto a fazer para ter 30 segundos? O que você está disposto a negociar? Qual é a nossa responsabilidade com os instantes de tentação? Você sabe qual foi a primeira doutrina a ser negada na Bíblia? Foi a doutrina da consequência ou do juízo, porque o diabo disse assim, não se preocupe, pode comer, você não morrerá. O diabo não disse que comer do fruto era certo, ele disse que era errado, mas não se preocupe, não haverá consequência. Eu vou repetir, o diabo não disse que comer do fruto que Deus havia proibido era certo. O texto diz, certamente não morrerás. Deus havia dito, se comer, você morre. Ele disse, não, fica tranquilo, pode obedecer que não tem consequência. Você, na verdade, vai se tornar igual a Deus. Qual é o poder de um instante? Vou te contar uma outra história para ir embora. Eu casei em 2006, eu tenho 19 anos de casado. Eu tinha 21 anos, lá em Belém. Casei meio sem grana, como a Bíblia manda, né? Fomos para a lua de mel em Fortaleza, que é próximo relativamente de Belém. Passamos uma semana lá. Lua de mel, vocês sabem, né? Aquela coisa desesperadora. E aí chegou no último dia, o dinheiro acabou, irmão. E eu falei, vamos fazer uma coisa de graça, andar na calçada. Veja que a esposa já estava, sendo preparada para o futuro glorioso. E começamos a andar, porque ainda é de graça, né? Andamos ali pela calçada, completamente sem dinheiro. Aí se aproxima um rapaz e olha para mim e diz profeticamente, você quer jantar grátis? Irmão, você não pergunta para um pobre 2 vezes se ele quer jantar grátis.
Quando ele falou jantar grátis, eu fui hipnotizado. Jantar grátis, jantar grátis, jantar grátis. Eu só fui andando atrás dele. Eu quero muito jantar grátis. A gente entrou no hotel. Ele falou assim: o reino dos mundos, os reinos do mundo. Pode comer. Irmão, nós comemos loucamente. O filé molo-madeira, o camarão. Vomitamos e comemos mais um pouco. Era grátis. Estou brincando, estou zoando. Mas é uma ideia, né, irmão? Estou brincando. Mas acabou de jantar, antes que a gente tivesse um coma, né? Glicêmico. O cara disse: não tem nada de graça. Não existe jantar grátis, seu animal. E aí vocês sabem o que aconteceu, porque vocês são pessoas viajadas. Né? Foram nos apresentar um plano de hotéis maravilhoso. Não tenho nada contra, tá? É que no meu caso, eu não conseguia pagar o plano da conta de energia. E aí eu fui subir nas suítes e o cara falando, e o hotel maravilhoso. A minha estratégia foi desdenhar. Esse sofá é de couro? Não. Na volta eu compro. Descemos e o cara sentou numa mesa e começou a nos apresentar os reinos do mundo. E um plano no mundo todo, e na Disney, e na Rússia, e no Egito, e o Pateta, em Gramado, em Cascavel. E muitos hotéis, e muitos resorts, e você vai viajar o mundo todo. Eu falei, caramba. E eu fui dizendo não, né? Não, não, não. Passaram meia hora. A minha esposa olhou para mim e falou assim: mas amor, o diabo derrubou ela primeiro. Infelizmente, o Éden sempre está aí, né? E ela olhou para mim: mas amor, irmãos, eu assinei o contrato. Você sabe quantos segundos eu precisei para assinar? Foi rápido. Foi um instante. Assim, ó. E aí, querido? Todo mês chegava um boleto lá em Belém. E eu estava tentando pagar a conta de água e chegava o boleto do Pateta. E eu falei, por que eu fiz essa desgraça? Eu amaldiçoava o boleto. Eu amaldiçoava a pessoa que inventou o boleto. Eu fazia um pentagrama e queimava o boleto. Mas não foi a Pombagira que assinou o boleto. Fui eu. E eu queria bater em alguém, eu queria acusar alguém, eu queria culpar alguém, Fui eu. O que a gente faz com os instantes, irmão? Nunca mais vai voltar, irmão. Nunca mais vai voltar. Eu falei para os meus filhos essa semana. Um tem 16, outro tem 11. Nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai ter 16. Você vai olhar para trás e as suas escolhas vão ecoar, podem ecoar pela sua... Existem certas escolhas que podem ecoar pela sua vida inteira de maneira muito intensa. Jesus está no alto de um monte. Ele está olhando uma imagem maravilhosa. E neste momento, tudo está parado. E a proposta é muito fácil
basta que você me adore. E ele teria um atalho direto para governar, teoricamente, o lugar onde Deus o colocaria, porque Jesus ele morreu e Filipenses diz que ele foi colocado sobre todo nome, sobre toda língua, sobre todos os reinos. Só que o diabo estava fazendo um atalho sem cruz, supostamente. E esse é o engano. E eu não quero que você saia daqui culpado, se você já errou no passado e você está tendo consequências, e é muito mais do que um boleto. Eu não estou falando, está vendo? Agora se lasque, não é isso que eu estou falando. Eu quero que a gente saia daqui consciente de como a tentação é um instante de intensidade, e que se a gente não tiver responsabilidade, certas decisões podem ecoar durante muito tempo na nossa vida. E não vale a pena. Salomão, para terminar, em Eclesiastes, ele disse: olha, eu fiz tudo o que o meu coração queria. É tudo vaidade, é tudo vapor, é tudo correr atrás do vento. É esta que tem que ser a nossa conclusão. Talvez você está fascinado, você já está meio apaixonado por este mundo, pelo poder e sua glória. Então, para que você saia daí, vamos orar para Deus te abrir os olhos. O escape da tentação, eu achava que era assim, eu ia ver pornografia, aí ia acabar a luz, ia acabar a internet. Deus me deu um escape, eu não vi. Escape é quando você está diante de uma armadilha e Deus abre os seus olhos e você percebe, você discerne o que está acontecendo. Você discerne o abismo que você se aproximou. E você simplesmente, pela graça de Deus, se afasta daí. Porque Deus abriu os seus olhos e te mostrou que não vale a pena. Jesus terminou dizendo: está escrito, só o teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Se nós vamos dizer isto no momento da tentação, você não vai evangelizar o diabo. Você vai ter de evangelizar a você mesmo. Na tentação eu tenho que dizer para mim: só o teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Não, pai, eu tenho que dizer para o diabo: não adianta evangelizar o diabo. Você tem de evangelizar você mesmo. É que você esqueceu a quem você presta culto. Por algum instante, como uma capivara fascinada por uma luz. A gente precisa lembrar do Evangelho. A quem a gente presta culto? Quem a gente ama? Quem a gente adora? E aí eu vou terminar falando como eu comecei ontem. A nossa sexualidade é só consequência do nosso coração, do estado do nosso coração, dos amores do nosso coração. Para quem nós vivemos, em quem confiamos no nosso coração. Só a Ele prestaremos culto. Lembre para você, evangelize você, olhe no espelho e diga: lembra quem é Deus e quem não é. Que Deus nos faça, como diz o Pai Nosso, nos livre de cair na tentação. Amém? Eu queria lhe convidar a ficar de pé e orar. Nós precisamos orar. Irmão, isso é muito sério. Eu queria, por favor, que você sabe a seriedade do que está acontecendo na sua cabeça, nas suas relações. Ninguém sabe, talvez, o que está te seduzindo, o que está te fascinando, o que está escondido. Eu queria que você fechasse os olhos e dissesse: Deus, abre os meus olhos. Me faz perceber aonde é que eu estou. Aonde foi que eu me meti? Aonde as minhas emoções estão me carregando? Para onde as minhas emoções me carregaram, melhor dizendo?
Peça para Deus te mostrar. Peça sinceramente, peça com vontade. Diga a Deus, eu preciso discernir. Preciso entender isso aqui. O que está acontecendo? Deus, a gente quer te pedir socorro nessa noite mais uma vez. A gente quer te pedir socorro. Não é óbvio, Pai. Que o Senhor torne óbvio aos nossos olhos aquilo que não é. Que a gente veja as trevas que estão por trás desse brilho, do falso brilho. Tua palavra diz, Senhor, que tem caminhos que parecem de vida, mas são de morte. Eu quero te pedir que o Senhor nos faça ver a morte. Não para que a gente fique medroso, cheio de medo, não, para que a gente discirna o abismo que está tentando nos fascinar, nos derrubar. Peço que o Senhor nos livre de acabar com o nosso casamento. Peço que o Senhor nos livre de acabar com a nossa relação com os nossos pais, de trair a confiança dos nossos pais, de mentir. Se nós já estamos nesse lugar, que o Senhor nos ajude a nos arrepender. Quero te pedir por aquelas pessoas casadas que estão já apaixonadas por outras pessoas, que não são seus cônjuges. Nada fisicamente aconteceu, talvez, mas já está ali no coração. Eu quero te pedir que o Senhor nos faça viver pela verdade, mesmo apaixonado pelo erro. Eu quero pedir que o Senhor nos livre, nos socorra. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Eu quero te pedir que o Senhor, por favor, Pai, não sejamos nós os próximos escândalos. Que não seja eu. Não porque eu sou bom, mas eu estou te pedindo pela tua misericórdia, que não seja o meu irmão que está aqui me olhando, que está aqui orando essa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos. Nos dê coragem para confessar, nos dê coragem para tomar as medidas necessárias, para, quem sabe, arrancar o olho. Porque é melhor ir para o céu com um olho só. Nos dá coragem para arrancar o braço. Para a tua glória nós pedimos e confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.